1054, o mundo cristão foi basicamente rasgado ao meio, né? Exatamente, uma ruptura total. Pois é. Impérios divididos, papas excomungando patriarcas, a geopolítica do planeta inteiro mudou para sempre. E olha, o motivo para essa confusão colossal não foi uma guerra sangrenta por território ou recurso natural. Foi algo muito menor. Foi a adição de uma única palavra em latim num texto religioso de rotina. A famosa palavra filioque. Nossa, o peso histórico de uma alteração de vocabulário dessas é um negócio assustador. Uma pequena cláusula inserida ali num pergaminho conseguiu redefinir fronteiras, moldou a identidade cultural do Ocidente e do Oriente e, bom, estabeleceu um debate que dura até hoje. Bom, a nossa missão no mergulho de hoje é bem clara e eu conto com a nossa especialista aqui para ajudar a desempacotar isso. Vai ser um prazer, a gente tem muita coisa para explorar hoje. A ideia é investigar a relação incrivelmente dinâmica, complexa e colaborativa entre a segunda e a terceira pessoas da Trindade, ou seja, o Filho e o Espírito Santo. A gente está com vários textos profundos, documentos milenares, lições detalhadas, e o objetivo não é só ficar dissecando o dogma religioso abstrato, sabe? Até porque isso seria muito distante da realidade, né? Com certeza. O que a gente quer entender é como essas duas forças operam em absoluta sintonia, desde a arquitetura inicial do universo até a nossa vida humana no dia a dia. Certo, e para a gente compreender essa engrenagem, o melhor ponto de partida é justamente esse conflito que rachou o mundo cristão. Tudo começa lá no ano 381. O Concílio de Constantinopla. Isso mesmo. Naquela época, tinha um líder religioso chamado Macedônio, que estava espalhando a ideia de que o Espírito Santo não tinha status divino, sabe? Ele dizia que era só uma força impessoal ou uma criação ali subserviente. Uma espécie de ferramenta, né? Exato. Aí, para esmagar essa heresia, o concílio fez uma declaração oficial afirmando que o Espírito procede do Pai, só isso. Isso já estabelecia a divindade do Espírito, ancorando a origem dele direto na figura paterna da Trindade. A intenção era construir uma muralha em volta dessa divindade do Espírito Santo. O problema, né, é que 200 anos depois, na Espanha, o cenário muda completamente. As heresias sempre se adaptam. Pois é, o alvo deixa de ser o Espírito e passa a ser o Filho. O desafio lá no Concílio de Toledo, em 589, era o famoso arianismo. Os arianos tinham um argumento muito persuasivo de que Jesus, o Filho, era um ser criado. Formidável, mas ainda assim menor que o Pai. Exatamente. E a lógica deles usava o próprio credo anterior. Eles diziam, olha, se o Espírito procede só e exclusivamente do Pai, então o Pai é a única fonte suprema de tudo. O que acaba colocando o Filho num patamar meio secundário. Tipo um gerente de nível médio no universo. Nossa, perfeita analogia. Era exatamente essa visão que os bispos espanhóis queriam combater. É fascinante ver como a teologia antiga funcionava como um jogo de xadrez de altíssimo nível. Para fechar essa brecha e afirmar que o Filho tem a mesma autoridade do Pai, os bispos decidiram colocar o filioque. Que significa é do Filho. Isso. O texto passou a afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho. Uma defesa brilhante no papel. Mas com um efeito geopolítico devastador, né? A adoção dessa palavra avançou pela Europa como um incêndio. O rei dos francos, o Carlos Magno, viu nisso uma oportunidade de ouro. Ah, ele não adotou só por fervor religioso. Claro que não. Ele usou isso para deslegitimar o Império Bizantino lá no Oriente, insinuando que eles eram hereges porque não usavam o texto correto, entre aspas. E o Papa da época tentou segurar isso. Tentou. O Papa Leão III resistiu ferozmente. Ele até concordava com a teologia do filioque, mas não queria alterar o texto oficial para não irritar o lado oriental. Chegou ao ponto de mandar gravar o credo original sem a palavra, nos escudos de prata enormes e pendurou em Roma como um pedido de paz. Caramba, mas a pressão política ali do Império Franco era esmagadora, né? Essa resistência dura só até o ano de 1014, quando o Papa Bento VIII cede de vez e oficializa a palavra. E aí, poucas décadas depois, a bomba explode. O grande cisma de 1054. E a igreja racha definitivamente. O Ocidente católico e protestante de um lado, Oriente ortodoxo do outro. E o núcleo desse rompimento
é justamente como a Trindade funciona por dentro. Que é um contraste bem claro de visões. Sim, no Ocidente, a visão do Agostinho é que pegou. Ele via o Espírito Santo como o próprio vínculo inquebrável de amor entre o pai e o filho, uma força que procede dos dois, sabe? Como duas chamas que geram um calor só. Já o Oriente defende a monarquia do pai, né? A ideia de que só o pai é a origem sem origem. A lógica dessa galera tenta evitar um colapso estrutural. Porque pensa bem, se o filho também causa o espírito, o pai e o filho seriam causadores, mas o espírito não causaria ninguém. Ficando numa posição solitária lá na base da pirâmide. Exato. Se a gente usasse a lógica humana, para manter a igualdade, o espírito teria que gerar uma quarta pessoa, que geraria uma quinta, criando um ciclo infinito. E essa sutileza teológica ainda dá o que falar hoje, né? Em 2025, o Papa recitou o credo sem o filioque num ato ecumênico. Pois é, um gesto diplomático gigantesco. O que é fascinante aqui é que o que está em jogo nessa ordem não é quem tem mais poder, mas sim como 3 pessoas compartilham a mesma substância em equilíbrio perfeito. Certo. Vamos desempacotar isso para algo mais palpável. É tipo discutir o organograma de uma multinacional infinita. O diretor de operações, o espírito, responde só ao CEO ou responde ao CEO e ao vice-presidente juntos? É de explodir a cabeça. Com certeza. Mas olha, se a origem eterna deles gera debates que dividem o mundo, a colaboração prática entre o Filho e o Espírito na hora da criação é de uma clareza cristalina. Tem uma divisão de tarefas muito cirúrgica lá no livro de Gênesis, né? O pai elabora o projeto do universo, a mente por trás do decreto. O filho é o verbo, a palavra que executa e dá estrutura física. E o Espírito é a força que conserva e movimenta tudo isso. O texto do Salmo 104 ilustra bem isso, dizendo que o Espírito é o renovador da face da terra. Ele não deixa a obra virar um monumento estático. E antes mesmo dessa estrutura toda tomar forma, lá em Isaías tem uma descrição de um estado caótico inicial. O famoso aquilo disforme e sombrio. Isso. O espírito pairava sobre esse caos, mantendo tudo num estado de suspensão vibrante, até que o Filho viesse estabelecer as leis da física e da matéria. O Filho sustenta a estrutura para não desmoronar. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. Imagina o universo como um supercomputador gigantesco. O pai é o arquiteto que desenhou o sistema lógico. Adoro essa analogia. Aí o filho construiu o hardware, a placa-mãe super resistente que suporta tudo no lugar. Mas o Espírito Santo é a eletricidade contínua correndo pelos fios e o sistema operacional mantendo as atualizações rolando a cada milissegundo. Faz todo sentido. Porque o melhor hardware do mundo não serve para nada sem energia fluindo. E a energia precisa de estrutura para não dissipar. É interdependência total. E se a gente pegar uma lente de aumento nessa imensidão cósmica toda, a gente sai da formação de galáxias e vai direto para o evento mais microscópico da teologia, a encarnação. É muito poético pensar nisso. O mesmo espírito que controlava o caos sobre as águas lá no começo, desce milênios depois sobre uma jovem Nazaré. O cosmos inteiro reduzido a um ventre humano. E Lucas descreve que o Espírito Santo envolve Maria com a sua sombra. Tem um peso enorme nessa palavra sombra, né? Gigante. No grego original, isso remete à presença densa, à glória física de Deus. A mesma glória do tabernáculo lá no livro de Êxodo e a mesma nuvem da transfiguração. O Espírito não só cobre, mas ele protege e cria as condições para a encarnação acontecer. Garantindo um ambiente de pureza absoluta. A santidade de Jesus desde o instante zero, sem a contaminação do pecado de Adão. Agora, isso sempre levanta muito debate sobre o papel de Maria nessa equação toda. Bastante. E tem um documento oficial do Vaticano de 2025 que aborda isso com precisão cirúrgica. Ele nega oficialmente os títulos de corredentor e medianeira universal a Maria. Reafirmando que foi uma obra só da Trindade. Exato. O Filho se autolimita para ser gerado no tempo e o Espírito executa o milagre biológico. A humanidade, ali representada por Maria, é um receptáculo passivo. A Trindade é quem assina a obra da redenção. Mas espera aí, deixa eu fazer um papel de questionador aqui, porque muita gente pensa nisso.
Se Jesus já é o Deus Todo-Poderoso e tem a mesma glória do Pai desde antes do mundo existir, por que ele precisou do poder de uma terceira pessoa, o Espírito Santo, para se encarnar e nascer? Isso não soa redundante? O Todo-Poderoso precisando de poder? Isso levanta uma questão importantíssima. É a porta de entrada para a kenosi, que é o conceito teológico do esvaziamento, um dos pilares mais fantásticos dessa história toda. Explica melhor essa ideia do esvaziamento. O Filho em momento nenhum abriu mão de ser Deus. A essência divina estava lá, intacta. A reviravolta é que ele escolheu, voluntariamente, não usar seus atributos divinos de forma independente. Ah, então ele decidiu jogar o nosso jogo humano. Perfeito! Viver sob as nossas regras, com fadiga, fragilidade e limitações. A demonstração de poder dele não foi usar magia para facilitar a vida, mas sim conter esse poder absurdamente gigante. Ele escolheu depender irrestritamente do Espírito Santo. Nossa, e essa dependência explica o ministério dele inteiro na Terra. Então, quando ele curava alguém ou multiplicava os pães, não era um atalho que ele ativava secretamente. De jeito nenhum. Era a ação do Espírito Santo operando através de um homem em submissão perfeita. E os relatos frisam muito isso. No batismo, o Espírito desce fisicamente sobre ele. Demarcando o começo de tudo. Sim. E logo depois, na tentação no deserto, o texto é claro dizendo que ele foi guiado pelo Espírito. Cada cura, cada palavra era profecia de Isaías se concretizando, o Messias operando pelo poder do Espírito de Deus. Isso vai até a cruz, né? Porque a carta aos Hebreus diz que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. E a ressurreição acaba sendo selo de qualidade total, o Espírito carimbando o sacrifício, devolvendo a respiração àquele corpo. Exato. E compreender essa dependência joga muita luz sobre aquele tema que apavora um monte de gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O famoso pecado imperdoável. Sério, muita gente que acompanha a gente perde o sono achando que cometeu isso. O que isso significa na prática mesmo? A gente tem que olhar o contexto da época. Os fariseus viram milagres inegáveis acontecendo. Jesus libertando pessoas de cegueira e mudez, e fazendo isso pelo poder limpo do Espírito. Eles viram a ação mais pura de Deus. Aquilo que restaura a dignidade humana. Isso. E o que eles disseram em público? Disseram que aquilo era obra de demônios. Eles rotularam a própria salvação como mal absoluto. É uma gravidade absurda se a gente entender os papéis. Ofender o filho, olhando para ele vendo só um carpinteiro da Galiléia coberto de poeira, era um erro grave, mas perdoável. A ignorância humana falha em ver a grandeza. Mas ofender o poder ativo do Espírito, que era a prova inegável da salvação operando, é outra história. Chamar a única cura do universo de veneno mortal não é um tropeço, sabe? É uma rejeição consciente. A pessoa fecha a única porta de saída de propósito. Exatamente. O Espírito é quem convence o ser humano do erro. Se o indivíduo cauteriza a mente a ponto de demonizar quem gera o arrependimento, bom, o arrependimento nunca vai nascer ali. A ponte para o perdão é destruída pela própria pessoa. Uma matemática trágica. Mas, avançando na história, a missão física na cruz e no túmulo se encerra e ele ascende aos céus. A partir daí, tem uma inversão geográfica de papéis sensacional. O Filho sobe de volta para a glória e o Espírito desce no dia de Pentecostes. Assumindo o papel de consolador. O Jesus físico era acessível, mas limitado a um lugar só por vez. A descida do Espírito universaliza essa presença para qualquer indivíduo com fé, no mundo todo. E tem uma tipologia muito bonita no Antigo Testamento para ilustrar isso. Aquela do servo Eliezer buscando a noiva para o Isaque? Essa mesma. O Abraão mandou o servo dele, o Eliezer, para uma terra distante para encontrar uma noiva para o seu filho. O Eliezer acha a Rebeca, enche ela de joias e guia ela pelo deserto até ela encontrar o noivo. E o paralelo disso é que o Pai envia o Espírito como esse servo fiel para preparar e adornar a igreja, a noiva, conduzindo ela com segurança pelo deserto da história até o arrebatamento para encontrar o filho. Exato! E isso, inclusive, destrói um mito escatológico que apavora muita gente. A ideia de que o Espírito Santo vai abandonar a terra depois do arrebatamento. Assim,
O pessoal acha que ele vai fazer as malas e voltar para o céu, largando a humanidade à própria sorte no fim dos tempos. Mas a onipresença divina não permite isso de forma alguma. O que muda é o método. Ele não vai operar através da instituição da igreja como faz hoje, mas vai continuar ativo na grande tribulação, capacitando 144 mil, inspirando as duas testemunhas e, no milênio, derramado sobre Israel. Se a gente for pensar bem, o Espírito Santo atua quase como um fantasma na própria narrativa o tempo todo. A missão dele, segundo o Evangelho de João, é não falar de si mesmo, mas glorificar o Filho. É o puro trabalho de bastidores. É verdade. Se conectarmos isso ao quadro geral, a redenção é uma obra de cooperação suprema. Não tem ego ali. O Pai decreta por amor, o Filho se esvazia e executa o plano, e o Espírito capacita e aplica tudo no coração humano. A Trindade não é um conceito matemático frio para dar nó na cabeça dos filósofos, né? É a comunidade perfeita de amor e exaltar o outro. E isso levanta uma questão gigantesca sobre como a nossa sociedade se comporta hoje em dia. Ah, o contraste é enorme. Total. O mundo de hoje idolatra o protagonismo. A gente precisa o tempo todo aparecer, contar vantagens, garantir curtidas, exigir o crédito por cada coisinha. O egoísmo virou a engrenagem principal. Tudo gira em torno de quem está no centro do palco. Pois é. E aí você olha para a estrutura do próprio universo. O Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, desce na Terra com a missão única de apontar os holofotes para outro, para o Filho. E o Filho aceita a maior das humilhações para devolver a glória para o Pai. A grandeza divina é alcançada elevando quem está do lado. Muito diferente da briga por poder daquela palavra no começo da nossa conversa. Exato. O filioque rasgou impérios por vaidade e hierarquia humana. E eu quero deixar essa provocação para quem nos ouve pensar um pouco. Se o ser mais poderoso do universo encontra a maior glória em servir, se ocultar e elevar o outro, o que isso diz sobre essa nossa insistência barulhenta e frágil em sermos sempre o centro das atenções a qualquer custo? Uma reflexão necessária para todos nós. Fica o pensamento aí no ar para a gente digerir. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou hoje e até a nossa próxima exploração.